Olá, bem-vindos ao SMEDcast, programa da Secretaria Municipal de Educação de Bento Gonçalves, que este ano, 2024, tem o objetivo de mostrar os projetos educacionais tradicionalmente apresentados no final do mês de outubro. Eu sou a professora Adriane Zorzi, secretária municipal de Educação de Bento Gonçalves. Eu sou a professora Adriana Razia, coordenadora pedagógica. Neste ano, os projetos serão apresentados pelas escolas através de entrevistas, com um olhar pedagógico voltado à temática da Secretaria Municipal de Educação, rumo à sustentabilidade por espaços e tempos criativos e inclusivos. Os encontros serão divididos em 2 blocos. O primeiro, voltado ao projeto norteador da escola e os principais eventos ocorridos neste ano letivo, sempre relacionados à identidade de cada escola. E o segundo e último bloco terá perguntas rápidas, com respostas curtas e direcionadas às percepções ao ano letivo desenvolvido pela equipe gestora. Hoje recebemos no nosso SMEDcast a direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Aurélio Frari, professora Renata Meneghel, diretora, professora Juliana Glanert, vice-diretora. O projeto da Escola Aurélio Frari deste ano é França, uma viagem rumo à sustentabilidade. Quero iniciar agradecendo a presença de vocês e agradecendo esse lindo mimo que vocês nos trouxeram. Sejam bem-vindas, meninas. Vamos começar a nossa conversa de hoje, então. Eu gostaria de perguntar como é que surgiu o nome, o título, a ideia deste projeto? Então, o ano passado, no final do ano, quando a gente se reuniu para definir algumas orientações para o ano de 2024, né? Juntamente com a Secretaria da Educação, e foi nos proposto que o tema para este ano seria a França, devido aos jogos que aconteceriam lá. E aí, depois a gente sentou juntas na escola e juntando então essa proposta da Secretaria, junto com o que a gente tem de orientações para a nossa escola, a gente resolveu, então, dar o título o tema do nosso projeto, França, uma viagem rumo à sustentabilidade. E, a partir daí, começaram a surgir já as ideias. Então, a gente já começou a pensar para o ano de 2024, né? Então, a primeira coisa também que a gente teve como ideia já era fazer os cadernos, já com essa proposta, né? Quando a gente recebe os profs no início do ano, então a gente já entrega para eles, né? Juntamente com a proposta do projeto que foi desenvolvido nesse ano. E depois, então, com o início do ano letivo, a gente pôde sentar junto com a comunidade, com os alunos, os professores, para definir, então, o restante do nosso ano letivo. E ficou um caderno muito bonito e a gente sabe o quanto isso envolve e incentiva, né, os professores que vão ser eles vão ser os grandes articuladores desta proposta junto aos alunos e à comunidade. E pensando ainda no tema da escola, né, do projeto de vocês, né, se a gente observar assim, o decorrer da história, a gente sabe que há uma relação bem forte entre o ser humano e a sustentabilidade. Qual a justificativa que vocês têm para colocar este tema no projeto de vocês? Então, a história nos mostra que o homem sempre retirava da natureza todos os elementos que ele precisava. Então, dali que começou essa parte de pensando, bom, o que a gente pode fazer para preservar esse meio ambiente que a gente tem tão rico e que a gente não acaba desgastando, né, com o passar. Então, assim, a gente pensou na importância da sustentabilidade no dia a dia. E essa ligação com os Jogos, né? Nós sabemos que neste ano aconteceram os Jogos Olímpicos na França, é um país que se destaca, enfim, é uma nação líder em ações sustentáveis, né? E quais as indignações, quais as ligações do projeto da escola com este tema, com esse país, né? E como é que vocês trouxeram isso à comunidade? Então a gente começou nos perguntando o quanto que a gente aprende com essas ações dos franceses, que eles são um exemplo de sustentabilidade.
E assim, como que as crianças poderiam conhecer a França, sendo que ela é tão longe aos olhos deles? Então, pensando em todos os museus virtuais que eles podem estar acessando na escola, né? As boas práticas de consumo que eles têm, a vivência das pessoas que lá habitam, e ainda todas essas atitudes sustentáveis que eles têm e que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Então, e acompanhando virtualmente os jogos, também faz com que eles conheçam a rotina dos franceses, né? Tudo que se acontece durante os jogos, a alimentação, os pontos turísticos. Então, toda essa parte que a gente pôde presenciar, digamos assim, virtualmente, pela televisão, acessando a internet, né? Que foi um trabalho que as profs realizaram. E vocês sentiram que a comunidade se envolveu ali nesses acessos, né? Visitaram os museus, visitaram os pontos turísticos, as crianças traziam isso para a escola? Sim, porque o que aconteceu? A prof trabalhava em sala de aula, começava a explorar. E aí eles chegavam em casa e os pais nos mandavam pelo WhatsApp. Poxa, o meu filho acessou não sei o que, prof, o que a prof pediu. Qual foi o site que a prof acessou? Então a gente também fazia essa troca com as famílias, porque não foi apenas o projeto que ficou na escola. Ele passou da escola, ele foi também para a comunidade. Então, foi para a família, foram para os amigos. Então, quando a gente encontrava, porque às vezes vem os avós buscar as crianças e daí eles também já começavam a contar todas essas situações que aconteciam em casa. A gente também conheceu o Museu do Louvre, mas com as crianças, virtual. Então, tudo foi junto com a comunidade toda que se envolve, né? E com isso teve uma outra sustentabilidade, que era o cuidado dos links de acesso, né, dos sites que os alunos iriam acessar. Então, uma maneira também de trabalhar com eles a questão do olhar, né, o do cuidar aonde o seu filho está acessando, né? Sim. Isso foi muito interessante também. Foi sim, e esse momento, claro, a prof também trabalhou, mas aí a família foi olhar junto. Então, também foi um momento de resgatar o momento de família. Não estando apenas só no celular, como às vezes acontece. Estamos no celular com jogos que os pais às vezes não sabem. Bem o que você falou. Isso. É aquela parceria super importante, Sim. né? Da escola com a família, né? Todos envolvidos no processo de aprendizagem. E sempre tomando esse cuidado, né? Isso. Porque a gente sabe que hoje em dia os acessos estão cada vez mais livres, né? Tanto em casa quanto a escola tá já nesse caminho, né? Em alguns momentos bem adiantada já, mas sempre com essa orientação de sites seguros, que acompanhamento dos pais, né? Que a família esteja presente nesses acessos, né? E ainda assim possa acompanhar e fazer essa vivência que nem aconteceu nesse ano. Pensando na intencionalidade pedagógica, na diversidade das atividades, vocês também buscaram obras literárias para auxiliar no projeto, no desenvolvimento das atividades? Sim, na verdade, quando surgiu a proposta, né, numa reunião na SMED, já ficamos pensando assim, nossa, o que a gente pode fazer para motivar as nossas profs, né? Então, França, legal. Então, a gente já começou preparando toda a escola. Né? A gente preparou os cadernos, preparamos o mural para a chegada delas, né? Com perfumes, com a Torre Eiffel, com a data de aniversário, né? Preparamos todo esse ambiente. Mas aí, como além de tudo isso, o que motivar para as crianças? Que as profs estivessem bem motivadas para que as crianças também sentissem essa motivação. E pensa, e pensa, e pensa. E claro, o clássico surgiu, o Pequeno Príncipe, né? A literatura do Pequeno Príncipe, que ela é maravilhosa, né? E dentro disso também, Linéia no Jardim de Monet, um livro antigo, sim, mas que ele trata de toda uma história dessa menina, ela vai contando uma história do Monet, que é um pintor francês também. Então, nós tínhamos um pintor francês e também um autor francês. E ali no Linéia, então, ela propõe várias atividades que as profs depois foram fazer. Na verdade, o nosso projeto não terminou, então elas vão ainda continuar fazendo. Uma das obras que elas trabalharam
e uma parte foi o reconhecimento da Torre Eiffel, um dos pontos turísticos, que até a gente trouxe uma pequena amostra, né, que elas fizeram com material reciclado. Então teve gente que usou o papelão com palitinhos, cola quente, fizeram toda ela com cola quente, pintaram, fizeram toda a parte de jardinagem também. Então, dali que foi surgindo abriu o leque para todas as outras atividades que elas fizeram e vão continuar fazendo. Então, essas atividades todas partiram ali dos 2 livros. Então, fizeram várias releituras do Pequeno Príncipe, né? Leram o livro pelos tablets. Então, primeiro leram os livros, o 4º e o 5º ano, leram o livro, né, pelo tablet, fizeram a releitura do Pequeno Príncipe, da parte que mais gostou. E aí depois também o Linéia, no Jardim de Monet, eles foram pegando algumas partes, capítulos, na verdade, do livro que ele vai falando, vai contando a história do pintor. O 2º ano fez com guache a releitura de uma obra, depois que conheceram. Tem ainda o piquenique que eles ainda vão fazer, porque a menina também fala de um piquenique que ela fez, né, com o pão baguete, que é o pão que mais... Um símbolo da França. Um símbolo da França, isso. Então, eles vão estar fazendo também no jardim. Então, a gente vai procurar ali perto da nossa escola, que tem um jardim, o gramado. Então, vamos propor todo esse espaço para eles. Vão confeccionar também, o Jardim A vai confeccionar a Casa Rosa, que também foi uma das moradias, né, do Monet. Então, elas vão estar fazendo a Casa Rosa, vão plantar os alpistes para ser o jardim verde também. Então, tem muitas, né, a pesquisa que eles fizeram usando os tablets. E nisso tudo, além desses livros, também teve as Olimpíadas. Então, a prof de Educação Física envolveu os alunos fazendo uma abertura. A gente fala muito das Olimpíadas do Aurélio Frari. Então, a abertura das Olimpíadas do Aurélio Frari com a árvore sustentável, como se fossem lá nos Jogos Olímpicos mesmo, sabe? Então, fizeram cada um dentro do seu nível. Então, fizeram os rolinhos, as modalidades esportivas foram adequadas à faixa etária. Então, todos eles participaram fazendo dentro da sua faixa etária. Então, toda a escola foi envolvida, desde os pequenininhos, levantamento de peso, a corrida, os saltos. Então, todos eles, todas as profs, tanto a de literatura também e as de sala de aula, né? Acabaram fazendo ou releitura, ou o piquenique perto do rio, a Mulher de Sombrinha também, exploraram muitas obras, conhecendo a França do lado de cá. Pelo relato de vocês, nós percebemos que muito mais do que conhecer a França, enfim, vocês mostraram caminhos, né, instrumentalizaram essas crianças de como buscar meios, né, desse conhecimento e de matar a curiosidade deles de o que seria a França, do que seria jogos. Eu mesmo, escutando vocês, fiz um filme, né, tive um tempo aqui pensando de como seria bom ter estado nesse momento no Jardim de Monet, ou no livro do Pequeno Príncipe, ou até mesmo nas Olimpíadas, né? E isso, com certeza, fez uma aprendizagem dentro da imaginação, né? Todo esse imaginário deles trouxe muito conhecimento para esse projeto, né? Bem-vindo à França, né? Bem-vindo às Olimpíadas e seja sustentável. Acho que vocês tiveram uma grande mostra disso, né? E esses alunos podem, com certeza, aprenderam muito com tudo isso. A gente sabe que o projeto ainda não terminou, muitas coisas ainda estão para acontecer, mas como vocês já conseguem mensurar algum resultado, vocês já conseguem perceber nas atitudes, na fala das crianças, que os objetivos que vocês traçaram para esse projeto foram alcançados? Sim, a gente percebe muito isso nas atitudes diárias deles, né? No colocar pequenas atitudes, colocando lixo no lixo correto, separando o lixo corretamente, reutilizando os papéis, né? Eles não estão mais pegando assim em excesso o papel e pintando apenas um pedacinho, eles usam frente e verso, que eles gostam muito de pintar. Então a gente percebe todas essas, não arrancando as flores,
das árvores, que a gente tem muitas árvores lá na nossa escola, então eles vêm dar flores para prof, mas eles vão pegando as flores que estão no chão. Então a gente ganha sempre flores murchas, mas recheadas de carinho. Então esses são os nossos, que a gente vê que estamos alcançando sim. Que além de toda essa conversa que eles colocam. O Pequeno Príncipe tinha essa atitude, agora eu também vou ter. Tinha atitude de carinho, de bondade. Então essas atitudes a gente percebe que com eles também ficaram mais visíveis no dia a dia, que não tem mais tantas brigas entre eles, que eles se recebem, vão recebendo, cada criança que chega eles vão recebendo com um abraço. Então as demonstrações de afeto a partir de todo esse trabalho, fora o conhecimento que eles tiveram também. Hoje vocês são eternamente responsáveis por os alunos que vocês cativaram. Então, com certeza essa obra não vai ficar só no papel e eles vão levar para o resto da vida deles todo esse amor envolvido. Porque a gente percebe no projeto que muito mais do que conhecer a França, muito mais do que saber sobre os Jogos Olímpicos, se trabalhou toda a parte de formação dessas crianças, né? Eles vão levar para a vida deles esses pequenos gestos, com certeza as famílias deles também foram tocadas, eles vão pensar melhor quando forem fazer pesquisa em que sites eles podem buscar. Com certeza isso foi um grande passo que a escola fez para a formação e para a aprendizagem desses alunos. Parabéns pelo projeto! Eu acredito que eu fiz uma viagem imaginária aqui para a França já, né? Já fui visitar o Louvre, já pensei em algumas situações ali enquanto vocês falavam. Mas acredito que essas crianças estão com uma sementinha brotando e com certeza elas vão visitar a França, a Itália, a Europa toda e o resto do mundo, mesmo que seja ali no site, que seja num museu interativo, num museu online, enfim, né? É uma maneira de fazer com que essas crianças percebam que existe um mundo fora da escola, fora da casa deles, do bairro e da nossa própria cidade. É um passo, né? Um espaço que foi aberto para que eles busquem cada vez mais conhecimento em novos lugares. Mas acabamos a primeira etapa e vamos para a nossa segunda etapa, para o nosso bate-bola, então. Sobre o projeto e esse ano letivo, um momento especial. Para nós, então, um momento bem especial é a acolhida no início do ano letivo da comunidade escolar, das crianças, professores, funcionários. Um desafio. Para nós, então, é manter ou elevar os nossos índices de aprendizagem. Um aprendizado com esse projeto. Serenidade nas tomadas de decisões diárias. Algo para melhorar em 2025. A nossa escola ela fica no meio rural, digamos, né? Então, a gente tem muitas melhorias que a gente deseja para a área externa da nossa escola, aproveitar muito mais os espaços que a gente tem. E algo para repetir em 2025 que foi muito bom? Continuar promovendo esses momentos onde a família vem para a escola. Um sábado letivo marcante. Para nós são as festas juninas. Um dia especial na escola. Encerramento do ano letivo, a gente tem a encenação de Natal, que é bem emocionante. Uma atividade que merece destaque. Então, agora sim, junto ao projeto, uma das atividades que marcou foi essa encenação, digamos, da abertura dos Jogos Olímpicos, que ficou bem legal. Meninas, um desafio enquanto direção. Tomada de decisões, as mais certas e rápidas possíveis. E para finalizar, uma alegria enquanto direção. A alegria, com certeza, é ver a evolução e todo o aprendizado que acontece, né, no decorrer dos dias, às vezes, algumas vezes meses, mas, enfim, sempre tem uma surpresa quando a gente vê a evolução dos nossos alunos. Que bom, meninas. Foi emocionante e muito gratificante ouvi-las sobre o projeto de 2024 e sobre o andamento da escola. Quero agradecer a presença de vocês, mas muito mais do que a presença, agradecer esse projeto maravilhoso e todos os projetos que vocês desenvolvem na escola com os nossos pequenos e com a comunidade da Escola Aurélio Frade. Muito obrigada pela presença de vocês e pelo trabalho realizado. Nós queremos também agradecer a Amante Atmosfera de Negócios pela cedência do espaço e assim a gente poder realizar as gravações do SMEDcast.